A ciência do bem e do mal. Flávio Mendes Paz. Deus falou, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor da ciência do bem e do mal. Vemos neste trecho duas coisas, que o bem e o mal é uma ciência, e que de certa forma, o homem pode ser, igual, a Deus. Vamos explicar melhor esta segunda parte. Note que a palavra igual está entre aspas. A própria Bíblia diz, nas palavras de Jesus: o discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Outras traduções no lugar da palavra perfeito, usam, bem instruído. Dá na mesma. O importante é saber que, para ser perfeito, bem instruído ou mesmo, igual, a Deus, é preciso ser conhecedor da ciência do bem e do mal, e, para ser conhecedor dessa ciência, o homem tem que experimentá-la, prová-la, passar por ela. Tem sido assim desde o dia em que Eva e Adão experimentaram esse fruto. Hoje em dia, nem sempre precisamos provar do mal. Podemos aprender através das experiências das outras pessoas. Tudo gira em círculo, do bem para o mal e do mal para o bem, e assim, vamos aprendendo com essa ciência. Vivemos em um mundo de dualidades. Ninguém quer ficar do lado do mal. Sendo assim, parece haver uma mola propulsora, chamada consciência, que está sempre nos levando em direção ao bem. O errado pode levar ao certo. Quando digo que o errado não pode dar certo, porque senão continuaríamos no erro, estou sendo sincero e verdadeiro, porém o errado pode levar ao certo. Por exemplo, suponhamos que uma determinada pessoa tenha sido desonesta, e pegou algo escondido. Digamos ainda que ela tenha sido descoberta, que tenha passado uma tremenda vergonha. Ora, isto poderia contribuir para que não pegasse mais nada escondido. Todavia, suponhamos que ela voltasse a errar e fosse presa. Digamos ainda que se não estivesse presa e outra pessoa a chamasse para roubar e ela aceitasse, levasse um tiro e morresse. Ora, vendo por esse lado, concluiríamos que aquele primeiro erro a livraria de um mal maior. Parece absurdo, mas situações como essas acontecem a todo instante na nossa vida. Seria isso o destino? Ou seria fruto das nossas escolhas? Tudo parece depender das nossas escolhas e das escolhas de outras pessoas também. Se vamos fazer isso ou aquilo, se vamos por aqui ou por ali, se vamos fazer certo ou errado. Fatalidades existem, e livramentos também. Recentemente fiquei sabendo de uma história contada por uma colega, de uma pessoa, para ser mais preciso, do ex-marido dela que parou o carro para ajudar uma outra, pois havia acabado de presenciar um acidente. Pois bem, assim que tirou o cinto de segurança, veio outro carro e bateu com toda a força na sua traseira. Ele morreu na hora. Sua esposa, que estava com o cinto, sobreviveu para contar a história, e para sofrer com toda aquela situação. Talvez tenha aprendido alguma lição. Não obstante, tal pessoa parou para fazer o bem e acabou se dando mal. Uma escolha errada, mesmo para fazer o certo, acabou levando a essa situação. 2. As escolhas. Ora, então como vamos saber se estamos fazendo a escolha certa? Esta questão de escolha, também é complexa. Grande parte delas são feitas por instinto. Muitas vezes não temos tempo de pensar, eu vou fazer desse jeito porque assim vai ser melhor. Não. Em determinadas situações, simplesmente temos que tomar a decisão ali, na hora. Por exemplo, quando você está dirigindo, às vezes tem que tomar a decisão de ir para a esquerda ou para a direita, acelerar ou frear, de ultrapassar ou não. Num jogo de futebol, quando a bola chega nos pés do atacante, ele tem que decidir, se vai driblar, se vai chutar para o gol, ou se vai dar o passe. A escolha é dele, porém o raciocínio tem que ser rápido. Nesta hora, a atenção é fundamental. Aliás, ela deve acompanhá-lo em todos os instantes daquela atividade. No trânsito, o motorista pode fazer um mapeamento visual, saber superficialmente qual carro está na sua frente, do seu lado ou na sua traseira, isto, com o trânsito em movimento, enquanto tudo se desenrola. Deve fazer isso várias vezes, a cada minuto, estando sempre atento, e quando algo sair errado, deve ter paciência, admitir o erro, manter a serenidade e seguir adiante tentando resolvê-lo. Na partida de futebol ou em outras ocasiões semelhantes, o jogador diferenciado, além de ter um bom domínio, deve ter o raciocínio rápido, saber o que vai fazer com a bola antes mesmo dela chegar aos seus pés, onde estão os outros atletas, quem está melhor posicionado, etc. Por outro lado, quando temos mais tempo para raciocinar, para fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões, então na maioria das vezes, as coisas parecem fluírem melhores e costumam dar certo. 3. Deixa fluir.
Talvez essa seja a frase, deixa fluir. Não podemos forçar muito a barra. Devemos estar em harmonia com o nosso poder superior, com a natureza, com o universo e com Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, todavia, parece existir um jeito melhor de fazer as coisas. Esse jeito ultrapassa a ciência do bem e do mal e nos eleva ao todo. Então, como disse no texto sobre a felicidade, nos tornamos um com Ele. É neste momento que nos sentimos bem, que nos sentimos felizes, em harmonia com a natureza, independentemente de como ou onde estamos. Nada acontece por acaso, você pode simplesmente se levantar, dar alguns passos, e encontrar com uma pessoa que vai lhe dizer exatamente o que Deus queria lhe falar. Algo pode lhe incomodar, em um determinado lugar, e te levar a um outro local onde coisas boas ou ruins podem acontecer. É bem verdade que somos frutos do meio. Vivemos de acordo com a nossa época, com a sociedade ao nosso redor, com a cultura, a religião, etc. Se estivéssemos nascidos lá na Ásia ou no Japão, será que seríamos católicos ou protestantes? Será que seríamos ao menos cristãos? O que determina as nossas escolhas, o nosso padrão de vida? Será que temos mesmo uma escolha? Por exemplo, quem vive na favela, cercado por traficantes, vendo os policiais atirando e matando os seus filhos. E os mesmos traficantes cuidando e ajudando esses familiares, quando precisam de um remédio, ou coisa desse tipo. Vendo-os fazendo as festas de fim de ano, do Dia das Crianças, etc. O que você acha que essas crianças vão ser quando crescer? O que o universo escolheu para você? Porque você nasceu no Brasil e não em um outro país mais evoluído, como nos Estados Unidos ou na Europa. Acredito que para tudo existe um motivo, porém não vamos entrar na questão do destino. O fato é que, mesmo sendo influenciado pelas escolhas de outras pessoas, cada um pode e deve fazer as suas próprias escolhas, sejam elas certas ou erradas. Todavia, é essencial ter alguém para nos orientar, para nos mostrar o norte, e esse alguém é Deus. Entretanto, nem todos acreditam em Deus, então, de uma maneira geral, como saber se estamos fazendo o certo ou o errado? É simples, se você fizer algo que acha que não está nos padrões da normalidade, e se sentir mal, é porque esse algo está errado, mesmo que lhe dê prazer, ou de alguma maneira contribua para a sua ascensão. Tem muitas pessoas que praticam o mal, querendo se dar bem. O pior é que muitas delas conseguem. Mas devemos levar em conta os seus sentimentos e a sua maneira de viver. Será que são felizes? Por exemplo, um político rouba milhões e vai preso. Logo sai da cadeia ou cumpre uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ora, ainda que ficasse preso por alguns anos, o que não acontece na maioria dos casos, quando sair de lá, estará rico e com muito dinheiro. Não obstante, vimos no começo deste livro, que a felicidade não se encontra nas riquezas ou nas coisas materiais. O homem faz a guerra querendo a paz. 4. Destino existe. Disse nesse livro que não iria falar sobre destino, porém vou dar uma pequena pincelada. Destino quer dizer algo que já está traçado ou definido. Que, queira ou não, vai acontecer. Tem certas coisas que podem até estarem ligadas ao destino, como a morte. Queira ou não, iremos morrer. Por exemplo, se algo muito ruim acontece com uma pessoa, e ela resolve tirar a própria vida, será que o destino dela era morrer naquele momento ou daquele jeito? Ora, então se uma pessoa passar mal, não precisaremos levá-la ao hospital, porque se o destino dela for morrer, ela irá morrer de qualquer jeito. O destino tira o nosso direito de escolha e não tem muita lógica. O máximo que pode acontecer é um predestino ou uma providência divina, ou seja, pessoas ou coisas que já estavam encaminhadas a seguir naquela direção. Ainda assim, uma fatalidade ou um livramento pode mudar completamente a situação. Existimos em um universo livre onde as coisas acontecem. A direção depende muitas das vezes, das nossas escolhas e das escolhas das outras pessoas. Vivemos num emaranhado de escolhas, situações e acontecimentos. Nem tudo depende das escolhas dos seres humanos. Independente das nossas escolhas ou até mesmo da nossa existência, o universo segue o seu percurso. As atitudes dos seres humanos, como a poluição etc., pode afetar a Terra, mas não afetar o universo como um todo. Agora, a sua atitude, ou escolha, pode atingir a sua família, as pessoas à sua volta, ou até mesmo o mundo inteiro. Digamos que um país resolva detonar uma bomba atômica sobre um outro e este revide, causando assim a Terceira Guerra Mundial, o que fatalmente acabaria com a humanidade. Seria esse o nosso destino?
Não obstante, suponhamos que um pequeno meteoro bata em um asteroide gigante, mudando a sua direção, conduzindo-o direto para a Terra. Isso certamente causaria a destruição da humanidade, se não do planeta. Seria esse o destino da humanidade, ou seria apenas uma casualidade da natureza? 5. Causas e efeitos. Ao invés de destino, poderíamos acreditar nas causas e efeitos, isto seria mais sensato, e teria mais a ver com a felicidade ou com a infelicidade. Digamos que você tenha dado um vacilo ou feito uma escolha errada, isso pode levar a graves consequências. Suponhamos também que outra pessoa tenha tomado uma atitude errada, como por exemplo, ultrapassar na faixa contínua. Vamos imaginar que ela queira ultrapassar uma carreta, e que não tenha dado tempo. E que tenha colidido de frente com o seu veículo ou com o de algum parente seu. Isso seria horrível e mudaria completamente o destino, ou a vida da pessoa. Sendo assim, é mais sensato acreditar nas causas e efeitos, que uma ação gera uma reação. Não estamos falando apenas das ações humanas, mas também das ações da natureza e até mesmo das ações divinas. Quem é feliz aceita os fatos, por mais complicados ou maravilhosos que sejam. Sabe que nada acontece de graça, que tudo tem um motivo, uma razão de ser. Procura a cada dia tirar coisas boas de qualquer situação. Sabe que tudo passa, que o pior vai passar e que o melhor irá surgir novamente. Quando digo que tudo tem um motivo, não estou concordando com o destino. Estou motivando a criação e as infinitas possibilidades que temos em nossas vidas. Nem tudo depende de você, mas no que depender, você deve dar o seu melhor, hoje. Você pode mudar o seu destino. Faça a escolha certa e se errar, tente novamente. Aproveite as oportunidades. No universo tudo vai se encaixando e, se você não colocar a sua peça agora, poderá ficar de fora. Evite procrastinar, amanhã pode ser tarde demais. Faça a sua parte hoje, dê o melhor de si, seja honesto e íntegro. Busque a Deus, e o seu destino será apenas viver e ser feliz. 6. Sempre querendo se dar bem. Certa vez escrevi uma composição que dizia assim, sempre querendo se dar bem. Sempre querendo ser o cara. Vai prosseguindo no caminho. Ele nunca para. Basta ler a primeira linha para saber do que se trata. As pessoas, tanto eu quanto você, a maioria delas, estão sempre querendo se dar bem. Abreviei essa frase com as iniciais, SQSDB. O mundo está cheio de SQSDB, pessoas querendo se dar bem em tudo o que fazem e o pior, muitas das vezes prejudicando o seu próximo. O problema não é querer se dar bem, o problema é prejudicar o seu próximo, ou a si mesmo. Existe a ganância. Existem pessoas gananciosas, porém o SQSDB vai além da ganância. A ganância está mais ligada às coisas materiais, enquanto que o SQSDB generaliza todas as situações em que as pessoas querem se dar bem. Lembra quando disse nesse livro que, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe. É assim que funciona. Também não podemos prejudicar a nós mesmos, pois isso nos impede de sermos felizes. Você sofrer ou ser prejudicado em prol de uma causa nobre é uma coisa, agora, você buscar o seu próprio sofrimento é outra bem diferente. Cada caso é um caso. Analise a sua situação, veja se através dos seus erros você está prejudicando os outros ou a si mesmo. Tente descobrir qual a intensidade do seu pecado, em que ele está lhe atrapalhando a ser feliz. E principalmente, procure se libertar dessa situação o mais rápido possível. Não podemos ficar cometendo os mesmos erros pelo resto das nossas vidas. Por isso a necessidade de viver o dia de hoje, e tentar não errar. 7. Não há nada de bom que não possa melhorar. Já disse antes e vou repetir. Tem um ditado que fala assim, não há nada de ruim que não possa piorar. Todavia, eu prefiro este outro, não há nada de bom que não possa melhorar. Depende de como você vê a metade da água que está no copo. As coisas podem dar certo na nossa vida e na vida dos outros também. Basta acreditar e agir em função disso. Conheci uma pessoa que dizia assim, faz certo que dá certo. O mundo está cheio de ditados, aquilo que plantar é o que irá colher. Jesus disse, a luz veio ao mundo, os homens não a amaram, mas amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. Aquele que faz o mal, não vem para a luz, para que suas obras não sejam vistas, para que não sejam reprovadas. Aquele que faz o bem, este vem para a luz, porque suas obras são boas, porque são feitas em Deus. Olhando por este lado, a solução parece ser simples, basta fazer o bem a todo momento e não pecar ou cometer erros, assim seremos felizes.
O fato é que as coisas não funcionam desse jeito. Temos que fazer um enorme esforço para não pecar, e ainda assim pecamos. É a concupiscência da carne. Todavia, isso não nos impede de andar na luz, de buscar a felicidade. Já falamos neste livro as diversas maneiras de nos redimir com Deus e conosco. 8. O pecado e o erro. A coisa funciona assim: está tudo bem na nossa vida, de repente vem um pensamento, um desejo, uma vontade de pecar ou de fazer algo errado. Alimentamos esses pensamentos e acabamos pecando. Depois nos sentimos mal, às vezes, muito mal. Nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e voltamos a ser felizes. Outro assim, quando vem a tentação e não pecamos, nos tornamos mais fortes e nos sentimos bem e felizes. Sabemos que somos capazes. Nem sempre você tem que pedir perdão a Deus. Às vezes você tem que perdoar a si mesmo por um erro ou um descuido que cometeu. Isso se chama vacilo e muitas vezes é o resultado de uma escolha errada que fizemos, mesmo inconsciente. Quando isso acontece, ficamos chateados conosco, e somente o tempo ou a correção do erro pode nos recolocar no caminho do bem-estar ou da felicidade. Concluímos assim que há uma grande diferença entre pecar e cometer um erro. O pecado é algo que nos afasta de Deus, que nos tira do caminho da luz, enquanto que o erro pode ser apenas um vacilo. Por exemplo, eu posso escrever uma palavra errada neste livro, ou posso cometer outros erros na vida. Todavia, isso não vai contra as leis de Deus e nem contra a minha fé, foi apenas um descuido. Sendo assim, mesmo que eu fique chateado comigo mesmo, posso simplesmente tentar corrigir o meu erro, ou ter aceitação, se for o caso, perdoar a mim mesmo e seguir adiante. Quanto ao pecado, ou quanto a algum ato ilícito, que vai contra a lei de Deus, ou contra a lei dos homens, ou mesmo contra os meus princípios. Quando cometê-lo, então saberei imediatamente que estou fazendo algo errado. Minha consciência irá me cobrar, aí então devo me arrepender, pedir perdão ou perdoar, e me dispor a não mais pecar ou cometer atos ilícitos. 9. A infelicidade. Já falamos muito sobre a felicidade, agora iremos falar um pouco sobre a infelicidade. Do mesmo jeito que uma pessoa pode estar doente, triste, com problemas ou dificuldades, mas no contexto geral da sua vida, está feliz. Do mesmo modo uma outra pode ter dinheiro e saúde e ser infeliz. O sentimento de infelicidade surge, não quando fazemos algo errado, mas quando não estamos dispostos a voltar para o que é certo. Surge, não quando nos desviamos da luz, mas quando não queremos mais voltar para ela. Surge, quando rompemos nossa ligação com Deus ou com a harmonia do universo. Se andarmos na luz, se tivermos essa luz dentro de nós, mesmo que façamos algo errado, a nossa consciência vai nos cobrar para voltarmos ao certo e, pode ter certeza, enquanto não fizermos isso, não ficaremos ou não nos sentiremos felizes. Permanecer no erro é o caminho para a infelicidade. 10. Você tem escolha. Imagine comigo, entre um filé mignon e um osso com pouca carne, o que você escolheria? É lógico que seria o filé mignon. Pelo menos é isso o que a maioria das pessoas deveriam escolher. Vou dar outro exemplo: entre uma bicicleta nova e uma velha com o pneu furado, qual você escolheria? Poderia dar vários exemplos, porém acredito que, na maioria das vezes, você escolheria o melhor, e isso é bom. Isso é natural de quem tem escolhas. Porém não é sempre assim que funciona. Tem gente que continua escolhendo coisas ruins. Acabam escolhendo o osso com pouca carne. Por quê? Porque não têm escolhas. Estão viciadas em fazer as coisas erradas, a obter o resultado do prazer imediato. Não se dão tempo para plantar e colher, para ver o resultado positivo das suas escolhas, não escolhem o caminho mais difícil, que os levará a resultados muito mais gratificantes. Tem gente que realmente não tem escolha. Por exemplo, um usuário de crack ou um alcoólatra, nem sempre tem escolha. Quando vem a compulsão, ou a vontade irresistível de usar, ele acaba usando. O mesmo acontece com um simples fumante ou com quem está acostumado a fazer coisas erradas como se masturbar, olhar pornografias, cometer adultérios, mentir, enganar os outros, etc. Isso acontece porque, de uma certa maneira, já estão viciados nas coisas erradas. Ora, se podemos escolher entre o certo e o errado, por que não escolhemos o que é certo? Não escolhemos o que é certo porque o certo e o errado se misturam. Às vezes o errado parece ser o certo, ou pelo menos traz um maior prazer, enquanto que fazer o certo cria uma enorme dificuldade e dá muito trabalho. Muito bem, sendo assim, vamos tentar olhar essas questões por um prisma diferente. Ao invés de buscarmos o que é certo ou o que é errado, vamos escolher o que for o melhor para a gente naquela situação.
Se entre o filé mignon e o osso, escolhemos sempre o filé mignon, porque entre o certo e o errado, não podemos escolher o que é o melhor para nós. Quem vive e busca a felicidade, escolhe o melhor. Quem apenas sobrevive, geralmente não tem escolhas, e se tem, acaba escolhendo o pior. E como fazer para escolher o melhor? Ora, já falamos que a vida é feita de escolhas. Cabe agora a você fazer a melhor escolha. Antes de escolher fazer uma coisa ruim, pare e pense, você irá descobrir que paralelo a isso, sempre haverá uma coisa boa a fazer. O mais importante é o livre-arbítrio. Não podemos forçar as pessoas a fazerem coisas boas. Isso tem que ser despertado naturalmente. Cada vez que fizer uma coisa boa se sentirá bem e feliz, e cada vez que pisar na bola sentir-se mal e infeliz. Uma coisa é certa, o ser humano nasceu para crescer e evoluir. Naturalmente a sua consciência vai lhe cobrando, e ele vai discernindo o certo do errado, até que mesmo que as coisas ruins lhe impulsionem para o pecado, o seu coração se sentirá atraído a fazer o bem. Sabe que pode ser feliz assim. Sabe que é melhor permanecer no caminho da felicidade do que cair no abismo do pecado. Sabe que, toda vez que cometer algo errado, conscientemente, vai se sentir mal. Sabe que o crime não compensa. É claro que nem sempre estaremos no caminho certo, que às vezes iremos errar. Todavia, sabemos como voltar. Agora precisamos aprender como permanecer no caminho. Se esforce, tente permanecer no caminho do bem e da felicidade. Você verá que é possível, e que é muito mais gratificante viver assim. 11. Anotando as escolhas. Arrume um caderno para que você possa anotar todos os dias as suas escolhas. Você vai ver como é fantástico quando elas começarem a dar certo. Apesar de termos o livre-arbítrio, dependemos das escolhas das outras pessoas e da influência da natureza, porém se estivermos em harmonia com o poder superior, encontraremos a melhor escolha. É claro que nem tudo irá sair do jeito que planejamos, porém até as nossas falhas poderão nos conduzir a um caminho melhor, apesar de pagarmos o preço por isso. Não obstante, quando aprendermos a anotar as nossas escolhas, seja num pedaço de papel, no celular ou na memória, poderemos fazer uma análise de tudo o que nos aconteceu durante o dia e ver se nossos objetivos foram alcançados. Quando traçamos as nossas escolhas, elas costumam dar certo. Isso porque o universo, e as coisas ao nosso redor, começam a conspirar em nosso favor. Por isso a importância de fazermos nossas escolhas logo cedo, assim que acordarmos, e de anotá-las no papel. Na verdade, traçaremos nossos objetivos e metas, mas não é só isso, o fato de anotar, mexe com o nosso ser, tornando os compromissos muito mais claros. Existem as escolhas relâmpago, como vimos anteriormente. Nestes momentos, não dá tempo de pensar muito. Agimos mais por instinto do que por nossas próprias escolhas. É aí que entra o poder superior ou Deus, para nos ajudar. Se a sua primeira escolha, assim que acordar, for entregar a sua vida e a sua vontade aos cuidados de Deus, então, ao longo do dia, quando estiver em dúvida, Ele estará presente para mostrar o melhor caminho a seguir. Se ainda assim, você escolher o caminho errado, não tenha medo, não entre em pânico. É possível sempre voltar para o caminho da harmonia e da felicidade. Basta ter a disposição sincera para corrigir os erros, pedir perdão e recomeçar. Se você não acredita em Deus, também não tenha medo. A sua consciência lhe mostrará o que é o certo e o que é o errado. Faça a escolha certa e você será feliz. O importante é você estar com a consciência tranquila, sentindo-se bem e em paz com tudo o que faz. 12. Esteja em paz consigo mesmo. Toda vez que você não estiver em paz consigo mesmo, ou é porque você fez ou está fazendo alguma coisa errada, ou é porque alguém fez algo para lhe prejudicar. Em ambos os casos é possível voltar para a felicidade. Se a culpa foi sua, então você tem que se arrepender e abrir mão daquele pecado. Por mais prazer que ele possa te oferecer, você saberá sempre que a dor será maior do que o prazer. Toda vez que repeti-lo, vai sofrer. Muitas das vezes caímos na ilusão, auto-engano, e dizemos, dessa vez vai ser diferente. Todavia, novamente nos sentimos mal, ou então algo de ruim acontece. O ideal é se arrepender, buscar ajuda e se esforçar para não cometer o mesmo erro. Se foi outra pessoa que tirou ou está roubando a sua paz, então você deve procurar resolver rapidamente esse problema. Não seja omisso, tenha uma conversa franca, mas educada, com esta pessoa. Exponha o problema, explique a situação, tente fazer as pazes. Lembre-se, fazendo as pazes com essa pessoa, você fará as pazes consigo mesmo. E se estivermos em paz conosco, estaremos em paz com o universo e com Deus.
13. O caminho do bem. Todavia, tem gente que procura o mal com as próprias mãos, ou porque não tem conhecimento da ciência do bem e do mal, ou porque gosta de praticá-lo. Como disse anteriormente, essas pessoas nunca estarão felizes, mesmo que tenham todo o dinheiro do mundo. Podem ter momentos de prazer, mas o prazer passa, e fica a dor, a tristeza e a angústia. No final, o que conta é o que sentimos no nosso coração. Se estivermos fazendo, ou pelo menos tentando fazer a coisa certa, procurando viver com dignidade, no caminho da luz, então, mesmo se cometermos erros, nos sentiremos bem, pois sabemos que podemos aprender com os erros, e mais que isso, podemos pedir perdão a Deus e voltarmos para o caminho do bem. Ainda assim, estaremos bem conosco, seremos felizes e dignos de uma vida justa, mesmo que outros cometam injustiças, estaremos em paz conosco e com Deus. É neste momento que nos tornamos um com Ele. 14. Consegue dizer não. Muitas das vezes somos atraídos pelos instintos, pelos desejos da carne, pela vontade de fazer algo errado, algo pecaminoso. Já falamos da concupiscência da carne. Na verdade, sentimos uma espécie de prazer muito antes de cometer o ato ilícito. Só o fato de pensar, de imaginar a gente fazendo o errado, já nos dá um certo prazer. Por quê? Porque isso mexe com os nossos instintos e emoções. Desperta substâncias químicas em nosso cérebro. O coração bate mais forte. Muitas vezes até paramos para pensar nas consequências, mas os instintos falam mais alto. Neste momento é difícil dizer não. Todavia, se pararmos para pensar em tudo que aprendemos neste livro, que podemos viver bem e ser feliz, um dia de cada vez, mesmo diante aos problemas ou às situações extremas, que a felicidade está dentro de nós e que podemos viver em harmonia com o universo e com Deus. Se realmente vivenciamos e experimentamos essa felicidade, então iremos fazer de tudo para não interromper essa corrente. Não é um mero prazer carnal que vai nos desligar da harmonia do poder superior. Podemos até cair, mas aprenderemos a levantar e, com o tempo, aprenderemos a dizer não. Assim como temos a certeza de que o pecado nos traz prazer, assim também teremos a certeza de que o dizer não nos trará a paz. A diferença entre o pecado e a salvação está na consequência dos seus atos. Toda vez que você pecar, primeiro vai sentir um imenso prazer, depois vai vir o arrependimento, por fim, sentirá que se desligou de Deus ou da harmonia do universo. Lembrando que o pecado nada mais é do que um erro consciente. Vimos neste livro que é diferente você errar e fazer coisa errada. Fazer coisa errada é quando já se sabe que aquilo é errado, isso é o pecado. Errar é quando se erra, tentando acertar. Em certos casos é difícil fazer uma nova aliança, voltar a sentir a paz e a felicidade, porém ainda assim é possível. Leva um tempo, mas é possível. O fato é que, toda vez que cometermos os mesmos erros em relação ao pecado, nos afastamos de Deus, da felicidade e da harmonia. Agindo assim, ficará difícil ser feliz. Veremos finalmente que, em certas ocasiões, é melhor dizer não e continuar vivenciando a harmonia do universo, do que dizer sim para o pecado, sentir um certo prazer ali na hora e depois ser infeliz. Não dá para dizer não todos os dias da nossa vida, mas dá para dizer não hoje. Ninguém sabe qual é o seu não. Se é pro celular que você usa demais. Se é para um determinado vício. A gente pensa que o não é só em relação ao sexo. Não. Tem muitas coisas que a gente tem que dizer não, que está nos prejudicando, jogo, celular, comida etc. Entretanto, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Serão várias tentativas até conseguirmos. Não obstante, não podemos nos enganar, pensando que sempre poderemos reconquistar a felicidade. Na verdade, podemos sim, mas cada vez isso vai se tornando mais difícil. Perdemos tempo e deixamos de ser felizes hoje, para tentar ser feliz amanhã. Aprenderemos a dizer não para nós mesmos, naturalmente, um dia de cada vez. Veremos que, para estar do lado da felicidade, vivendo bem e em harmonia com o universo e com Deus, valerá a pena qualquer sacrifício.